Boa tarde, gente! Gente, finalmente eu consegui criar coragem pra fazer um vídeo, né? Tá sendo muito difícil, tá? Porque eu tô morrendo de vergonha. Mas vamos lá. Nós estamos aproveitando essa oportunidade, né? De estarmos afastados, de quarentena e tal. Pra poder se prevenir, né? Desse grande problema que tá acometendo muitas pessoas aí, que é o vírus, novo coronavírus. Eu vou passar para vocês hoje, vou tentar ser bem breve, bem prática, sobre a crase. Nós já ensinamos, já começamos isso, né, em sala de aula, e eu quero fazer um resumão agora, porque eu vou passar uma atividade que vai estar publicada lá no Classroom, né, o nosso aplicativo do Google, tá? Então vamos lá. Crase. Se todo mundo pensasse na crase de forma simples, que ela existe apenas para que não haja ambiguidade ou gere dúvidas numa frase, não seria encarada assim como bicho-papão, como ela é encarada hoje em dia. Vamos lembrar uma coisa, a crase não é o nome do acento. O nome do acento é grave. Não tem essa de falar, o acento agudo do lado contrário. Não, gente, vamos definir esse acento da forma correta. O nome do acento não é crase, é grave. Então, o que é crase, na verdade? Já que o acento é chamado de grave, o que é a crase? Crase é o nome do fenômeno que acontece quando existe a junção de A mais A. Cada A tem uma função diferente na frase. E isso a gente vai ver ao longo dessa aula. Então, o que se chama crase? Crase é a junção de A mais A. A gente costuma dizer em língua portuguesa que ocorre a crase, ou seja, houve a crase, ocorreu a crase, por isso se utiliza o acento grave, tá? Então essa é a definição de crase. Vamos então às maneiras práticas de se utilizar o acento grave, onde ocorre a crase? A crase ocorre quando a palavra que você utilizou exige que você traga o acento grave. Por exemplo, isso pode acontecer com verbos, mas também com substantivos, adjetivos. Por exemplo, chegarei à noite. Chegarei à noite. Chegarei é um verbo, né? Não está conjugado no indicativo, no modo indicativo, no tempo futuro. Chegarei à noite. Nesse A ocorre a crase, tá? A gente utiliza o acento grave. Mas também ocorre também, por exemplo, com adjetivo. Ele é fiel à namorada. Ele é fiel à namorada. Ele é fiel a alguém. Lembra-se da junção dos dois As? E fiel é uma palavra que é adjetivo, não é verbo. Exemplos que facilitam muito na hora da gente entender quando ocorre a crase, quando nós vamos utilizar o acento grave, são nas seguintes frases, prestem atenção. Cheirar a gasolina. Cheirar a gasolina. Vocês imaginam que em determinada frase não ocorre a crase. Cheirar a gasolina. Passa o sentido para nós de que a pessoa está cheirando combustível. Tem um potinho, sei lá, de gasolina, a pessoa pega e está cheirando a gasolina. Fechou? Nesse A não corre a crase. Esse A é só um artigo. Cheirando algo. Acabou. Mas a gente também tem um outro exemplo com essa mesma frase. Agora, com acento grave, onde ocorre a crase. Está cheirando a gasolina. Você imagina lá um pai de família, trabalhando num posto de gasolina, sei lá, estou dando exemplo besta aqui. E aí ele tira a roupa põe pra lavar, e aí a esposa pega, sei lá, alguém pega pra lavar a roupa e diz: ai, essa roupa tá cheirando a gasolina. Ela não está cheirando a gasolina. É a forma ou como aquela roupa está cheirando.
Então, ela está cheirando a gasolina. Nossa, eu apertei a mão dele, né? Eu fui cumprimentar ele e minha mão ficou cheirando a gasolina. Nesse A ocorre a crase. Ou seja, no primeiro, cheirar algo, você só tem um A. Passou um carro de polícia aqui, gente. Então, no primeiro exemplo, cheirando a gasolina, ele está cheirando algo. A pessoa está cheirando algo. Só tem um A. Nada além disso. Cheirar a gasolina. Quando ocorre a crase, está cheirando a algo. Está cheirando a, com acento grave, ocorre a crase, gasolina. É a forma, o modo como se está cheirando. Outro exemplo. O homem pinta a máquina. Você imagina alguém pintando uma máquina. Sei lá, tá velha, enferrujada, tá com uma cor que a pessoa não gosta. E ele vai lá e vai pintar a máquina. Pega outra cor, vai lá e pinta a máquina. Esse é um exemplo. Pintar algo. Você só tem um A. Algo. Certo? Pintei a máquina. E tem um outro exemplo também com essa mesma frase, só que agora com acento grave, onde ocorre a crase. Pintei a máquina. Alguém chega para você e fala assim: olha, você pintou essa parede? Você usou o que para pintar, né? Um pincel, um rolinho? Aí você responde: não, eu pintei a máquina. Entenderam? Pintou de alguma forma. A forma, o modo como ela utilizou foi a máquina. Não foi com pincel, não foi com rolinho. Foi a máquina. Nós temos dois As. Pintou a máquina. Entenderam? É a forma. Pintou a máquina. É diferente de pintou a máquina. Até na pronúncia, se você quiser dar uma puxadinha quando ocorrer a crase, fica mais interessante para a pessoa entender. Vou dar um exemplo de como a gente pode falar sem a crase. Pintei a máquina. Você pintou algo. Ou pintei a máquina. Você dá uma esticadinha no A, para que a pessoa entenda que ali ocorreu a crase. Com o verbo chegar. Esse exemplo é bem legal também. Vamos pensar na noite. O dia estava lindo e quando chegou a noite, esfriou um pouquinho, ficou mais fresquinho. Então vamos focar aqui no chegou a noite. Chegou algo, apenas um A. Chegou algo. Chegou a noite. Não há necessidade de usar o acento grave, porque não ocorre a crase. Aí vamos pensar então numa outra situação. Alguém pergunta para você: e aí, que horas você chegou ontem? Aí você fala: eu cheguei à noite. Ou vamos colocar o verbo na mesma pessoa que estava no primeiro exemplo. Que horas o Juca chegou ontem? Ah, chegou à noite. Chegou à noite. Existem dois As aí. Tem o A da noite e o chegou a, que é o período que se juntar um com o outro ocorre a crase. Chegou à noite. Quando acabou o dia, chegou a noite. Esse A não ocorre a crase. Juca chegou à noite. Nesse A ocorre a crase porque existe a junção de dois As. Outra dica legal, gente, é quando você pode trocar a palavra feminina pela palavra masculina. Se quando você trocar a palavra feminina pela masculina, você precisar utilizar o ao, aí você sabe que na feminina é a com acento grave porque ocorre a crase. Vou dar o exemplo. Iremos à reunião. E agora? Será que ocorre ou não a crase? Vamos trocar reunião, que é feminino, por escritório, que é masculino. Iremos ao escritório. Usei o ao. Então é melhor utilizar o a com acento grave quando eu falar reunião.
Iremos à reunião. A com acento grave porque ocorre a crase. Iremos ao escritório. Agora nós vamos falar apenas sobre as exceções. Claro que tratando-se de língua portuguesa sempre aparecem as exceções. Vamos dar exemplo com casa, com a palavra casa, e com a palavra terra. Quando você for escrever um texto, uma frase, ou utilizando a palavra casa ou a palavra terra, fiquem atentos ao seguinte. Se você parar na palavra casa, não tiver continuação, essa casa não for determinada, você não utiliza a crase, não utiliza o acento grave, perdão. Não ocorre a crase. Vou dar um exemplo. Ele fugiu e depois voltou à casa. Dá vontade de colocar voltou a algum lugar, mas com casa não funciona assim. Existe uma regra que, se você não determinar a casa, não ocorre a crase. Então, ele fugiu, depois voltou à casa. Acabou, não ocorre a crase. Vamos determinar então a casa, para poder a gente entender quando quando ocorre o fenômeno da crase e quando a gente utiliza então o acento grave. Ele fugiu, depois voltou à casa dos pais. A gente determinou a casa, agora a casa é dos pais. Aí sim você vai utilizar o acento grave, porque ocorre a crase. Ele fugiu, depois voltou à casa dos pais. Da mesma forma, ocorre com a palavra terra. Se a palavra terra não estiver determinada, parou em terra, não ocorre a crase. Por exemplo, nós voltamos todos à terra. Que terra é essa? Eu não especifiquei. Nesse caso, esse A não leva o acento grave, porque não ocorre a crase. Mas vamos determinar a terra. Ele voltou à terra dos índios. Agora a nossa terra é determinada. A terra dos índios. Então a gente tem então que utilizar o acento grave, porque ocorre a crase. Ele voltou à terra dos índios. Quem de nós nunca viu uma plaquinha escrita assim, ó, vendas a prazo? E aí a pessoa vai lá e coloca o bendito do acento que ela acha que se chama crase. Mas não tem, gente. Prazo é uma palavra masculina. Não se utiliza acento grave ou não ocorre a crase antes de palavras masculinas. Diferente do que ocorre com a palavra vista. Da mesma forma que se pode vender a prazo, sem o acento, pode-se vender à vista. Aí sim, a gente utiliza o acento grave porque ocorre a crase. É uma forma de se vender. Vendas à vista. Vendo à vista ou a prazo, certo? Mas essa coisa de vendo à vista é meio complexa, tá? Porque a gente tem vendo à vista na questão de vender mesmo. A gente tem vendo à vista na questão, no sentido de ver algo, ver à vista, ver uma paisagem. Digamos que eu esteja num mirante, num lugar paradisíaco, e eu paro para ver a vista. Aí eu tô ali vendo a paisagem e alguém pergunta para mim, ué, você tá parada aí fazendo o quê? E eu respondo, estou vendo a vista, estou olhando a paisagem, estou vendo a vista. Nesse caso, não é o verbo vender, é o verbo ver. Eu não vou utilizar o grave. Não vou utilizar o grave porque não ocorre a crase. Estou vendo a vista, certo? Então tem vendo à vista, no sentido de vender, de alguma forma, ou a prazo ou à vista, e tem vendo de olhar à vista. Não confundam. Ver é uma coisa e vender é outra. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer de mencionar aqui é uma regra muito simples, mas que a gente vê muitos erros por aí. Não se usa o acento grave, não ocorre a crase
antes de verbos no infinitivo. Ai, professor, eu vou saber o que é infinitivo. Lembra de infinito. Se eu falar assim, comer é bom. Eu não estou falando quem comeu, eu não tô falando quando, não estou especificando pessoa, não estou especificando tempo, não estou especificando a forma ou o modo. Eu só estou falando comer. É um verbo que não tem pessoa, é um verbo que não está conjugado. Esse verbo, lembra do infinito, ele não está nem aí, ele não está nem conjugado. Comer é bom. E aí, nesses verbos que estão no infinitivo, não ocorre a crase. Exemplo clássico: partir. A partir das 10 eu irei gravar um vídeo. Partir não está conjugado. Partir. Eu não sei quem, eu não sei quando, eu não sei como. Partir. É um verbo no infinitivo, tá no infinito, tá largado lá. Partir. A partir, então não ocorre crase. Não ocorre. Então é a partir sem o acento grave, porque não ocorre a crase. E quando a gente fala de lugares, será que a gente usa a crase quando vai se referir a lugares? Por exemplo, fui a Roma, fui a Ribeirão Preto, fui a Ubatuba, fui a São Caetano. Lembrem-se da frase: se volto da, crase a. Se volto de, crase para quê? Se fui a São Caetano, volto de São Caetano. Então não ocorre a crase. Fui a São Caetano. Ah, eu volto de São Caetano. Se eu utilizei o de, então eu não vou utilizar o a com acento grave. Vamos tentar agora utilizando o acento grave. Voltei da Bahia. Ah, agora eu não voltei de Bahia, eu voltei da Bahia. Então agora eu vou utilizar o acento grave porque ocorre a crase. Fui a Bahia. Agora eu utilizo então o acento grave, porque quando eu volto da Bahia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser mais simples possível. Esses A mais A têm nomes, tá? Eles têm nomenclaturas na língua portuguesa. Eu não quis falar disso porque eu pretendo fazer um outro vídeo sobre isso, sobre regência verbal, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, quais verbos pedem a preposição, quais verbos não pedem a preposição, o que é preposição. E isso tudo eu deixei para uma outra situação, porque eu quis falar só sobre crase da forma mais simples que eu pude encontrar, tá? Espero que vocês tenham entendido. Esse é o meu primeiro vídeo. Espero fazer mais. Criei coragem, né? Tô bem feliz por isso. Tô aqui com a minha camiseta da Shakira. Quem me conhece sabe. Shakira Forever. Da turnê que ela fez no Brasil e eu estava lá. Então, espero que vocês tenham gostado. E um beijo pra vocês. Eu tô morrendo de saudades. E não é ironia. Eu morro de saudade de vocês, tá? Fiquem com Deus, se cuidem. E espero que tudo isso passe logo pra gente se abraçar e a gente ficar bem tranquilo todos juntos, tá bom? Beijo. Amo-lhes.